Paulo falou assim: olha, o mal que eu quero é esse que eu faço. O bem que eu quero, eu não consigo fazer. Eu levanto todas as manhãs, estou parafraseando o que Paulo disse. Eu levanto todas as manhãs querendo ser um bom homem, querendo ser honesto, querendo ser uma pessoa correta, querendo falar a verdade, mas a força que está dentro de mim, a força da minha carne é maior do que eu posso dominar, e ela domina a minha vida. E quando eu penso falar a verdade, eu falo mentira. Quando eu penso ser honesto, eu acabo sendo desonesto. Quando eu penso em amar minha esposa, eu acabo traindo minha esposa. Ou o contrário, né? Quando eu penso em amar meu marido, eu traio meu marido. Quando eu penso em cuidar dos meus filhos, eu já me vejo dando mais valor ao filho dos outros. Quanto mais eu penso em elogiar minhas crianças, eu elogio os meus sobrinhos, o filho do vizinho, o filho do patrão, e eu não penso no meu filho. Eu penso em separar um final de semana para cuidar da minha família, para curtir com a minha casa, para estar com os meus filhos, para comprar um brinquedo para os meus filhos, mas eu passo o tempo todo gastando dinheiro com besteira, com meus colegas, com bebida, com droga, com cigarro, com passeios inúteis, pagando lanche às pessoas na rua e não pago para os meus amigos, meus colegas. Tantos relatos que eu já vi de homens que, né, no bar, pagando bebida para os colegas e não pagava um doce para uma criança. Quando eu era criança, acontecia isso demais entre meus colegas, né? Meu pai nunca bebeu, eu nunca tive essa má experiência, mas eu vi os meus colegas. A gente chegava perto dos pais deles e eles pediam um doce, uma bala, e o pai falava que não tinha dinheiro, mas aquele pai estava pagando cerveja para o colega que estava tomando com ele. Então, talvez o seu caso não seja tão drástico assim de cerveja, de bebida, mas você paga alguma coisa para alguém, você investe nas pessoas, você dá dinheiro para as pessoas na rua, para outras pessoas, mostrando, demonstrando ser uma pessoa generosa. Mas o filho pedindo um brinquedo há muito tempo e você não separa. O filho pedindo o seu tempo, meia hora para brincar, e você não separa, porque você não consegue força suficiente para amar sua família, para cuidar da sua família. Mas não tem problema. Não é que você deve continuar, mas como o publicano falou assim: Senhor, eu não consigo. Ele falou que o publicano, estando em pé, longe, não ousava levantar os olhos, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ou seja, tem misericórdia de mim, que eu não aguento mais essa vida. Olha o dilema daquele pecador. Olha o dilema daquele cobrador de impostos. Ele via a miséria que era a vida dele. Não miséria financeira, a miséria do pecado. A miséria de não conseguir resolver suas questões. A miséria de não conseguir amar sua esposa como deveria, amar seus filhos como deveria, fazer suas obrigações como deveria, ser verdadeiro como deveria. Mas ele reconhecia a sua fraqueza. Ele reconhecia que ele sozinho ele não dá conta. E é isso que nós aprendemos aqui nessa parábola. Que aquilo que a gente não dá conta, a gente coloca nas mãos de Deus e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a andar em retidão. Como eu falei anteontem sobre Davi, Davi foi confrontado e falou: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável, transforma a minha vida. Porque Davi, ele guerreou, ele fez tanta coisa, ele trabalhou, ele construiu o reino de Israel, uniu as tribos, estava tudo indo muito bem. Quando estava indo muito bem, era tempo dos reis irem à guerra, e Davi resolveu ficar no palácio. E aquela ficada no palácio, ele foi passear no terraço e viu uma mulher tomando banho, Batseba, e daí para frente você viu que foi só ladeira abaixo. Por quê? Porque era tempo dele fazer uma coisa, ele foi fazer outra. Mas ele percebeu que ele era o culpado daquilo. É ele que, por não ter vigiado, ele caiu naquela cilada do inimigo. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Ele reconheceu que ele era o único errado, que ele era o causador daquela situação. Era injusto se ele colocasse culpa em alguém ou se ele revoltasse. Se você comparar ele e Saul, você vai ver que o que Saul fez, aos nossos olhos, é muito menos grave. O que Saul fez
foi muito menos grave. Saul estava desesperado, com medo do exército inimigo. Samuel marcou de chegar na hora do culto e atrasou para o culto. Samuel atrasou, Samuel demorou. Imagina o sofrimento de Saul. Eu não sou aqui advogado de Saul, só quero mostrar que a questão não é o tipo de pecado, não é a gravidade do pecado, é a sinceridade do coração. E Saul ficou desesperado, e Samuel não chegava, e ele ofereceu o sacrifício, só que ele não podia, ele era rei, não era sacerdote. Esse foi o problema dele. E aí foi um dos problemas dele, né? Porque não foi só isso. Deus falou, destrói todos os amalequitas. Mas ele achou melhor não matar o rei Agag e separar o melhor do gado para sacrificar ao Senhor. Olha só. Ele fez uma coisa que nós somos tentados a fazer também. Mas qual o maior problema de Saul? Que quando foi repreendido, ele não aceitou a repreensão. Porque toda repreensão, no começo, produz tristeza. Mas depois, produz bons frutos. É aí que está a diferença de Saul e Davi. A gravidade do pecado, Davi fez pior. Ele adulterou. Ele engravidou uma mulher casada. Ele mandou matar o marido dela. Ele mandou uma carta covardemente pelas próprias mãos do Urias. Urias levou a carta para Joabe. Joabe leu e falou assim: olha, coloca Urias na linha de frente e tira a retaguarda para que ele morra no campo de batalha. Imagina, o próprio Urias levou uma carta que era a sentença de morte dele. Olha a covardia que Davi fez. Então foi muito mais grave o que Davi fez. Mas quando Davi foi confrontado, Natan contou a história, né? Se você não conhece a história, vai lá e leia o texto para você entender. E aí, vou deixar na descrição do vídeo o texto relacionado para você ir direto ao ponto para você ler. E aí, quando ele é confrontado, Natan falou: você é esse cara, você é culpado do que está acontecendo, por isso vai acontecer tanta coisa, tanta tragédia na sua família, você atraiu muita maldição para sua família, você abriu brecha para o diabo destruir a sua família. E ele se prostrou diante de Deus e falou: Senhor, eu realmente errei, eu reconheço o meu erro. Saul, quando foi confrontado, ele ficou nervosinho, ele ficou bravo. Por quê? Ah, não, você está com marcação comigo, Deus não gosta de mim, Samuel não gosta de mim, Samuel me abandonou, todo mundo está contra mim, meu próprio filho prefere Davi como rei do que eu, falando de Jonatas. Saul ficava nervosinho, queria matar Davi. Não, então você conhece a história. Davi não, cometeu coisa muito pior, mas ele falou assim: eu errei, eu reconheço meu erro. Assim é aqui a história do fariseu e do cobrador de impostos, do publicano. Porque o fariseu era correto, era honesto, era trabalhador, era um homem honesto com a esposa, era dizimista, ele cuidava das coisas, ele cumpria suas obrigações, ele era uma pessoa que jejuava, buscando ser uma pessoa espiritual. Só que buscar ser espiritual com a nossa própria força, a gente não consegue, ninguém consegue chegar a Deus pelas próprias forças. É o Senhor que resolveu nos salvar pela loucura da pregação. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo porque ele é bom o suficiente. Ninguém é salvo porque ele é honesto o suficiente. Toda a nossa justiça é trapo de imundícia diante da santidade de Deus. Davi entendia isso de alguma forma. Davi entendia o evangelho da graça de alguma forma e falou assim: olha, eu não presto para nada. E realmente eu não valho nada. A minha vida é um lixo. Eu sou um lixo. Mas que Deus tenha misericórdia de mim e crie em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Me transforma. E Deus fez dele um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Pela sinceridade da oração. Então, para fechar aqui, quando for orar para sua família, ora com verdade, ora com sinceridade.
Fala as verdades, fala tudo que você está sentindo para Deus, porque Ele vai te compreender, Ele vai te entender, Ele vai te aliviar, Ele vai receber a sua oração. Ele está com os ouvidos abertos e com a mão estendida para abençoar a sua vida.